Bom, esse é o primeiro vídeo de introdução ao projeto de ideias e experimentos com scripts do R, que a gente podia chamar resumidamente de R Ideas. Bom, vai ser uma série de... Aqui está a agenda, né? Esse projeto vai ser uma série de vídeos, textos e códigos com scripts do R. Quer dizer, a gente vai produzir vídeos aqui no canal, no YouTube, vamos produzir textos e códigos, e na verdade até apresentações como essa, que vão estar disponibilizadas num repositório do GitLab. Mas sempre, toda atividade vai estar focada, vai chegar em algum momento em algum script do R. Então não vai ser só teoria, não vai ser só viagem espiritual, vamos dizer assim, mas vai chegar no script do R que vai servir para alguma coisa, para servir para alguém. Essa é uma série feita em paralelo com a outra série aqui no canal, do R para programadores. A diferença é que lá o esforço é pela introdução da linguagem do R a partir do mais básico. O esforço lá realmente é criar programadores R. Não só gente que saiba grudar um sample code, um exemplinho na internet com outro. Claro, vai ter que usar, o R é muito grande, tem muita gente fazendo muita coisa, a gente aprende realmente através do exemplo de outros, né? Mas a ideia é que as pessoas saibam o que estão fazendo, por que estão grudando um script num outro, está funcionando de um certo jeito ou de outro, e enfim, a gente está tentando levar para o R a noção que tem em outros lugares do programador ser mais consciente do que está acontecendo, não só um cara que tenta as coisas por tentativa e erro. Bom, mas aqui a gente vai discutir ideias e conceitos distintos, né? Ou que foram sugeridos pelo mercado ou por outras pessoas, por exemplo, apresentações feitas para outros públicos, como o grupo de inteligência competitiva e de mercado, que tem um canal no YouTube, que vai estar aqui na descrição. Bom, e nesse caso aqui também, diferente do R para programadores, onde a gente tenta ir fundo em qualquer conceito, aqui algumas coisas vão ter que ser supostas conhecidas, então a gente vai comentar sempre que possível, mas algumas vezes muito brevemente. E quando for necessário, a gente vai apresentar referência a outros textos, a outros vídeos, etc., outros materiais, seja do próprio canal R para programadores, seja de outros lugares, tá? Outras proveniências. Bom, para começar essa série, a gente vai falar de um conceito que é simples e é muito útil e ajuda a gente a conhecer melhor o computador que a gente está trabalhando. Esse é o conceito de apps, tá? Que é bastante comum em computação. Normalmente a gente descobre aí nas linguagens que a gente trabalha um termo como apps machine, né? o apps dessa máquina. Bom, a ideia básica dele é o seguinte: é o maior número que somado a 1, né, o número 1, ainda resulta em 1. Né? Quando a gente olha isso, pô, esse número aí está meio estranho. Mas a ideia é que isso só acontece, só tem sentido, porque os números em ponto flutuante têm uma precisão limitada. Né? Então, mesmo que o tal do apps não seja zero, vai ter um momento que ele somando com 1, não cabe mais na precisão, né? E aí é onde o algoritmo para. O nome vem da letra epsilon, letra grega, que é muito usada em matemática, principalmente em cálculo integral diferencial, para especificar margens de erro. Bom, aqui está um trecho de programa já devidamente traduzido para o R, que começa com apps inicializado com 1 e ele vai sendo rodado até que a soma do apps mais 1 seja igual ao próprio apps. Tá? Então, ou seja, enquanto for diferente, ele roda. E a cada passo, ele vai naturalmente dividindo o apps por 2. Aí, nesse ambiente que eu estou trabalhando, que é uma máquina de 64 bits, tal, processador AMD, com um R dessa versão 4.0.3, o código gerou esse número. Aqui ele está numa forma, vamos dizer, matemática, mas naturalmente a gente vai usar isso aí na notação científica, que a gente vai
foi gerada por computador, né? Não tem sentido pensar em termos matemáticos. Ok. Bom, a gente calculou o EPS, como é que a gente fica sabendo qual que é a quantidade de números, de dígitos significativos que a máquina permite, né? Bom, a ideia básica é a seguinte, a gente vai calcular o logaritmo na base 10 desse número. Aí vai dar o tamanho do tal do EPS. Comparado com 1, a gente vai ficar sabendo quantos dígitos. Bom, em primeiro lugar, a gente troca o sinal, porque naturalmente o EPS sendo positivo, mais menor do que 1, o log dele vai ser negativo, né, na base 10, né? Então a gente troca o sinal. E de qualquer modo a gente trunca, a gente joga fora todos os decimais, porque não tem sentido, a gente só quer dígitos, não quer fração de dígitos, né? E de qualquer modo, para o resultado dessa conta, com esse algoritmo que a gente fez aí, foi 15. Ou seja, a gente tem 15 dígitos significativos no EPS, né? Nessa ordem de grandeza 10 elevado a 0, ou seja, 1. Bom, agora esse EPS sozinho já estaria resolvido. A gente já apresentou o algoritmo, já até calculou a quantidade de dígitos, parou. Mas uma ideia interessante é tentar ver como esse EPS funcionaria para outras ordens de grandeza. Por exemplo, 10 elevado a 1, que quer dizer 10, e 10 elevado a menos 1, que quer dizer 0,1, né? 0,1. Bom, então aqui a gente está generalizando o algoritmo. Então a gente está trocando o número 1 por essa variável base. E aqui está como seria para a ordem de grandeza 10, 10 elevado a 1, né? Naturalmente. E aqui, o que eu faço? Eu atribuo base como 10, claro, copio esse valor no EPS, e aí vou fazendo a mesma coisa, vou rodando esse loop e dividindo o EPS por 2, enquanto essas coisas forem diferentes. Na hora que forem iguais, eu paro. E aí, naturalmente, eu preciso calcular o número de dígitos significativos. Aí eu vou precisar dividir pela base, claro, porque naturalmente a ideia é que eu vou para cima, vou para ordens de grandeza maior, aquele EPS vai ter um tamanho maior, né? Então eu preciso dividir pela base para ter a quantidade de informação naquela região, naquela ordem de grandeza. E aí, para a ordem de grandeza 10 elevado a 0, o resultado foi 16. Ou seja, eu tenho um pouquinho mais de dígitos significativos do que na ordem de grandeza 10 elevado a 0, ou seja, 1. Tá? E agora a gente vai pegar o programa que foi feito de modo generalizado para várias ordens de grandeza e vamos discuti-lo. Como eu falei, o repositório desse projeto está aí, esse programa vai estar lá e aos poucos outros programas, apresentações e textos vão estar também lá. Então a gente vai pegar agora o RStudio. Bom, aqui está o programa. Bom, eu sempre anoto nos programas que eu faço uma documentação, pelo menos básica, do que ele está fazendo. Tá? Aqui está em inglês, para eventualmente algum dia ele ser acessível para mais pessoas, mas está dizendo que ele vai procurar apps para várias ordens de grandeza. Tá? E o programa tem um probleminha. O número de ordens de grandeza está grudado aí no código. O ideal seria que tivesse uma outra forma de eu rodar o programa sem poder trocar várias ordens de grandeza sem que alterar o código. Mas por enquanto tá bom. Então isso aqui está uma meta para o futuro. Quem sabe eu faço nos próximos vídeos aí para a gente discutir um pouquinho. Bom, aqui está a função que vai calcular o EPS. O nome dela, naturalmente, é quase mnemônica. CalcEPS, calcule o EPS. No R, as funções são valores. Então eu estou criando uma variável chamada CalcEPS, que o valor que ela tem é essa função. Qual que é o parâmetro da função? A base. Tá? Aí aqui está aquele código que a gente comentou. A gente pega a base, joga no EPS e vai rodando enquanto a soma for diferente do base mais EPS. Bom, e aqui no R é o jeito dele devolver o valor da conta, né? Ou seja, vai fazer esse monte de contas, quando a função sair, vai devolver para quem chamou o valor desse EPS que ela calculou.
Tá? Aqui é o mesmo algoritmo, o mesmo trechozinho do código que a gente já viu na apresentação. Tá? Também foi feito um certo esforço para ter um nome mnemônico, então calcula dígitos significativos. Tá? No R, esse ponto é usado como separador. Eu, em outras linguagens de programação, costumo usar um underscore, mas aqui eu estou seguindo o padrão, o estilo dos programadores R, eles usam um ponto para separar palavras dentro do mesmo nome, ok? Então, aqui essa função, ela tem dois parâmetros, a base e o próprio apps. Esse código é tão pequenininho que, a rigor, eu poderia escrever lá sem função, né? No trecho de código extenso, por extenso. Mas tem sempre uma economia criar funções, que não vou ficar repetindo esse trecho de código para todo lado, e também tem uma outra vantagem, que eu padronizo. De repente, mesmo esse trecho pequenininho aqui, que não tem ganho tão grande escrever como função, se eu alterar uma única vez, ele é alterado em todos os lugares onde esse código é chamado. Então, é uma vantagem. Um último ponto dessa função é que eu estou fazendo as contas, etc. Aqui eu estou tendo cuidado de truncar, só que além disso eu estou devolvendo esse resultado como um número inteiro. Bom, agora aqui começa realmente o programa. Bom, como eu falei, eu estou atribuindo na marra aqui o pessoal chama hardwired, eu já vi chamar aqui em programadores brasileiros, chamam de chumbado, tá amarrado aqui no código. Né? Tá, isso é feio, mas para esse programa tão pequenininho não é tão importante. O ideal seria que isso estivesse ou na linha de comando ou num arquivinho de dados que ele lesse, mas por enquanto fica assim. Bom, eu vou trabalhar com ordens de grandeza simétricas em relação a 1, que é o 10 elevado a 0. Então, quer dizer, por exemplo, para 3 ordens de grandeza, vai ter uma menor do que 1, ou seja, 10 elevado a menos 1, que é 0,1, e uma outra ordem de grandeza, 10 elevado a 1, que é 10. Tá? Então, vou estar sempre com essa simetria. Menores do que 1 e maiores do que 1 na mesma quantidade. E aqui está um trecho de código maroto para forçar essa simetria. Tá? Bom, como vai ser a esquerda e a direita igual, vai dar um número par. E aí, cadê o espaço para o 1? Então, com o número ímpar, eu forço que essas ordens de grandeza, a direita do 1 e a esquerda do 1, quer dizer, menores do que 1 e maior do que 1, sejam iguais. Então aqui eu estou forçando esse número a ser sempre um número ímpar. Então significa o seguinte, como que eu estou fazendo? Primeiro eu estou pegando esse número e pegando o resto dele de 2. Ou seja, se ele for par, o resto vai ser 0. E se ele for ímpar, o resto vai ser 1. Tá? Aí eu estou transformando num valor lógico. Ou seja, se for 0 vai ser falso e se for verdadeiro vai ser 1. E eu estou negando. E aí o resto, existe um mapeamento muito, muito óbvio entre o falso e verdadeiro e o 0 e 1. O R faz para mim. Então, por exemplo, 22, o que vai acontecer? Ele vai vir aqui, vai dividir por 2, vai pegar o resto de 2, que é 0. Portanto, é falso. Aí ele nega, vai virar true e vai virar 1. Então, o 22, que não tem aquela propriedade de permitir o mesmo número de ordens de grandeza à esquerda do 1 e à direita dele, vai passar a admitir, porque vai virar 23. Porque como eu falei, aqui era falso, né? Virou falso, negou, virou true, e aí, quando foi somar com o número inteiro, virou 1. Então, 22 mais 1, 23. Ok? Aí agora aqui eu vou criar 3 vetores nessas 3 linhas de código para receber os valores, tá? Tem com certeza formas mais simples de fazer, mas o principal desse código aqui, como ele vai expor um conceito, é que ele seja bem facilzinho de ler. Então, eu vou criar espaço para números de dupla precisão da base, números de dupla precisão do apps e números inteiros do n-digits. Ok?
Bom, e aqui eu vou ter 3 índices, tá? Um que só vai ser usado uma vez e outros que vão acompanhar em todo o loop. Bom, então, o que eu estou fazendo? Como eu tenho um número ímpar de ordens de grandeza, eu estou dividindo por 2, ok? E aí estou somando 1 para pegar exatamente o meio. Então, vamos fazer essa conta para 3. Eu divido 3 por 2, sobra 1. Aí eu pego o índice 2. Então vai ficar, olha só, vai ficar o índice 1 para 10 elevado a menos 1, o índice 2 para o 1 e o índice seguinte, que é o 3, vai ficar para o 10. Tá? E assim por diante. Eu vou centrar literalmente no meio desse vetor, que tem um número ímpar de elementos, o lugar do 1, que vai ser esse índice médio, né, da metade. Aí vai ter um índice logo acima, à direita, que vai começar com o seguinte ao mid-índice, e um índice logo à esquerda, que vai começar com o mid-índice menos 1. Tá? Todo mundo aqui, tanto o 22 quanto os outros caras, estão com L. Tá? Não precisava, dá sempre certo, no fundo é um preciosismo tal, mas é bom a gente deixar uns L's aí por aí para se lembrar do que está acontecendo, né? Como são os números, como isso aqui é um número de ordem um número inteiro, esse sufixo L significa que esse número é inteiro. Então, eu repetindo um monte de vezes, eu tenho segurança de que quando eu vi um L, eu vou lembrar do que é, tá? Bom, aqui eu estou começando com base, como eu falei, ele vai começar com 1, eu estou calculando o EPS dele por aquela função e estou calculando o número de dígitos. Aí agora aqui começa o tal do loop. Bom, o loop poderia ser controlado tanto pelo lower end como pelo upper end. É melhor o lower end porque eu nunca sei o tamanho desse vetor, né? Vai depender da quantidade de ordem de magnitude que eu aceitei aqui, mas no R nenhum vetor começa antes do índice 1, tá? Todo vetor começa com 1. Então eu vou rodar esse loop enquanto o índice inferior, que está decrescendo, for maior ou igual a 1. Tá? De repente ele virou 0, eu paro. Ok. Aqui eu vou fazer o seguinte. Quando eu estou indo na sequência de ordens de grandeza, portanto potência de 10 maiores do que 1, eu estou sempre multiplicando por 10. E, inversamente, quando eu estou indo para ordens de grandeza menores do que 1, eu estou sempre dividindo por 10. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Tá? Bom, quando começou na primeira iteração do loop, eu estou multiplicando o 1, que estava aqui, por 10. E, como eu falei, nessa primeira iteração, eu estaria dividindo 1 por 10. E assim por diante ele vai indo, cada vez as ordens de grandeza superiores aumentando e cada vez as ordens de grandeza inferiores diminuindo. Ok, aí eu calculo o EPS desses caras, calculo o número de dígitos, tá? E agora eu vou para os seguintes. No caso das ordens de grandeza superior, eu vou para frente, vou para o índice superior. E no caso das ordens de grandeza inferior, eu vou para o índice menor, o índice anterior. E naturalmente eu vou fazer isso enquanto o lower end, que é esse cara, for maior do que 1. Na hora que ele virar 0, por exemplo, eu parei. Ok? Agora aqui tem duas formas de gerar um relatório. Tem a primeira, que é essa aqui, que é uma forma mais parecida com aquela dos programadores R que a gente vê por aí. Eles têm o costume de agregar código e mais código e tal. A gente, quando começa a programar em R, fala, nossa senhora, o que é isso? E aí, então, esse é um tipo de código típico que a gente encontraria. Tá? A gente precisa aprender a entender essas coisas. Tá? Não é tão difícil, mas também a gente pode ser generoso com a gente mesmo, principalmente no início. Tá?
O código dos outros a gente precisa fazer um esforço para entender, claro, né, que, como eu falei, é típico na vida de um programador, não só programador erra, a pessoa tem que ler o código de outras pessoas, tá? E então a gente tem que fazer esse esforço. Mas, principalmente, quando a gente está começando, a gente tem o direito de fazer um código mais simples até a gente ter fluência naquela linguagem. Mas primeiro vamos começar com o difícil. Bom, em primeiro lugar, tem essa linha. A gente está usando a função de impressão cat, que é concatenate, que ela concatena, né, na mesma linha. Mas aqui a gente está usando só para imprimir e estão mandando ela quebrar as linhas com esse /n. Ok? E um relatório decente, né, que a gente vai imprimir várias bases, vários épsilons e vários dígitos, um para cada linha, ele tem que estar todo alinhadinho, tá? Para ficar mais fácil de ler, senão fica uma bagunça, fica difícil. Então eu vou escrever o base, bater um caractere de tabulação, tá? Nesse ambiente aqui são quatro posições, em outros ambientes podem ser outros, né? Mas aqui a gente vai pensar como 4. Ok, e nesse ambiente o EPS é um número grande, só 4 espaços, vamos dizer assim, não são suficientes. Então eu coloco 2 espaços, 2 espaços de tabulação, tá? No caso vai dar 8, né? E nesse ambiente, em outros não, tá? Aí imprimo dígitos e quebro a linha, tá? Então isso aqui eu defini o cabeçalho. Agora vem essa coisa aqui, que a princípio assusta, mas vamos ver ela do jeito que está, entender o que ela significa e depois ver de um jeito mais simples. Bom, em primeiro lugar, em todo lugar, eu estou usando a função format. O que essa função format vai fazer? Ela vai converter cada um dos elementos dos vetores que a gente calculou para uma forma que a gente gostaria. Como esse número base, ele no fundo são potências de 10, eu vou colocar na notação científica, tá? Com aquela com expoentes. E, na verdade, é 1 vezes 10 a 0, 1 vezes 10 a 1, etc. Só tem um dígito significativo no fundo, né? Então, eu vou colocar espaço para 3, para ter espaço para o expoente, para ter espaço para um pontinho eventual, ponto decimal eventual. Bom, agora aqui é onde a coisa pega um pouco mais. O EPS é um número grande, né? É um número cheio de casas decimais. Por isso que eu vou deixar ele com 7 dígitos de precisão. E também, como é um número que vai variar bastante, inclusive pode ser muito pequeno, eu vou deixar com notação científica. Desse jeito, a quantidade de casas à direita ou à esquerda do ponto decimal vai ser mais ou menos constante, porque tudo vai depender do expoente. E por último, esse número inteiro. O número inteiro, naturalmente eu já fiz as contas, um relatório é um processo interativo, a gente calcula tudo, roda, aí descobre que está desalinhado, aí mexe de novo, mas por acaso eu já fiz as contas e aqui está o máximo, eu sei que nunca vai passar de 99, nunca vai chegar a 100 dígitos de precisão, tá? E aí por último, como eu falei, isso aqui foi para cada uma das linhas, aí eu termino a linha com um /n, para quebrar a linha, tá? Para a próxima linha desse relatóriozinho, sendo justamente na linha seguinte. E aqui eu estou usando um separador, como separador o caractere de tabulação, que vai dar aqueles 4 espacinhos. Então isso aqui foi tudo do paste, tá? Toda essa função paste, o que ela faz? Ela concatena coisas. E agora eu preciso imprimir. O cat, ele não sabe que eu estou quebrando linhas, tá? Com esse /n. Então, ele tende, como ele concatena coisas na mesma linha, ele tende a separar cada coisa que ele escreve com um espacinho em branco. Eu estou falando para ele, ó, não precisa do espaço em branco, tá? Porque eu já sei que eu vou quebrar a linha, né? E por último, eu termino o meu relatóriozinho com um /n, ok? Ok, de repente não ficou tão claro isso aí, né? Então vamos fazer agora em partes. Em primeiro lugar, eu vou criar um vetor sozinho para o vetor de caracteres, sozinho para o base. CHR significa caractere, tá? Então, aqui eu estou falando que eu vou formatar cada elemento do base, né, do base, pelo formato digital, aquelas coisas que a gente já falou, com 3 casas.
Aqui mesma coisa, tá? Então eu tenho 3 vetores distintos. Agora eu vou formar uma linha. Como que eu formo essa linha? Com um elemento do base, um elemento do EPS, um elemento do dígitos, número de dígitos, de significativos. Vou quebrar essa linha com o /n e quero que o base, o EPS e o digit, cada um deles seja separado por um /t. Ok? Então essa é a linha. Aí tem aquele mesmo cabeçalho que eu falei, e aqui está finalmente a impressão. Eu acho que ficou mais ou menos claro como eu montei a linha, e agora eu só vou falar para ele, ó, imprime essas linhas aí, não precisa ter espaço em branco. Bom, a gente vai rodar esse programa sem eco. Naturalmente, a gente está gerando um relatório, o foco do programa é gerar um relatório, então a gente vai rodar sem eco. Tem várias formas de fazer isso, mas a gente poderia olhar por aqui, por exemplo, source sem eco, mas a gente vai fazer pelo modo ninja, que é apertar o atalho, que é Ctrl Shift S. Então, aperta o Ctrl, segura, aperta o Shift, segura e bate S. Tá. Então vamos ver os relatórios que a gente fez. Será que ficaram iguais? Ó, ficou igualzinho. Então, essa elaboração de separar as coisas realmente funcionou, tá? E aí uma coisa curiosa é que só na ordem de grandeza de 1, né, de 10 elevado a 0, é que o número de dígitos é 15. Em todas as outras ordens de grandeza, ele é 16, tanto maiores quanto menores do que o 1. Mas, como a gente tem que ser prudente, então a gente sempre entende que no computador só tem 15 dígitos de precisão. Não fica pensando, não, mas nessa ordem de grandeza, não sei o que, é melhor fechar por menos e ter segurança do que fechar pelo número maior. Bom, eu espero que tenha sido interessante, tenha dado para aprender algumas coisinhas e por enquanto é só. Até o próximo episódio dessa série. A gente deve, se tudo der certo, a gente deve estar discutindo 2 coisas um pouquinho mais avançadas que são e mais típicas do R, que são análise de agrupamento e análise de variância, ou clustering e ANOVA. Ok? Muito obrigado e até breve.